no dia a irmã Raquel estava sendo usada pelo Espírito de Deus e ela passou aqui para mim que Deus ia trazer uma visão de madrugada para mim e eu deveria passar para a igreja que era de interesse da igreja. Era algo que Deus queria trazer para a igreja. Eu falei, amém. Né? Segurei a promessa no meu coração e fui vivendo a minha vida normal. Confesso que eu esqueci daquela revelação. Passou algumas semanas atrás, a esposa do irmão Carlos foi usada pelo Espírito de Deus também dizendo que Deus iria trazer uma revelação na madrugada para o irmão, que esse irmão deveria trazer para a igreja, que era do interesse da igreja. Eu levantei a mão, ela confirmou que era isso. Tudo bem, está se aproximando do tempo da informação. E faço as minhas orações na madrugada, normalmente, ficando sempre à disposição do Senhor. E na quarta-feira passada, aqui, o pastor João de Castro, eu estava nesse canto, e ele falou a mesma coisa. Que Deus iria trazer uma revelação pela madrugada e deveria ser passado para a igreja, que era de interesse da igreja, e queria trazer para mim. Eu fiquei em angústia, né? Falei, Deus, eu já estou todas as madrugadas me colocando à disposição do Senhor, e onde está essa informação? Mas graças a Deus, Deus trouxe a informação, Deus trouxe a revelação. Deus trouxe a visão, e juntamente com a visão, sempre vem um entendimento da visão. O crente ele gosta de ficar muito ligado naquilo que Deus mostra com visão. Mas juntamente com a visão, tem um entendimento daquilo que Deus quer transferir. Então o Espírito de Deus liberou não falar a visão, mas transferir somente o entendimento, que é o que para nós é importante. Nós entendermos aquilo que Deus está chamando a atenção. E aquilo que Deus está chamando a atenção da igreja, para a igreja, e não é algo de mim, tá? Não é algo de mim. Desde quando eu comecei a frequentar aqui, há quase 6 meses atrás, que a irmã Jéssica e a irmã Gabriela vieram conversar comigo, eu falei para ela, o único propósito de eu estar aqui nessa igreja é para orar pela salvação da minha família. Para que minha esposa seja salva, para que meus filhos sejam salvos, para que os meus irmãos sejam salvos, para que os meus sobrinhos sejam salvos, para que meus tios, meus cunhados, minha sogra, todo mundo seja. Eu não tenho outro propósito. Oh, glória a Deus! Eu não tenho outro propósito. Eu não vim aqui com outro objetivo. Só que todos os movimentos espirituais de Deus que faz com que a gente chegue até aqui é de Deus, então não é de mim. Eu nunca vim com a intenção de subir nesse altar, e Deus é testemunha. Deus é testemunha disso. A irmã Jéssica, o irmão e o pastor Wagner também são testemunhas de que eu nunca pedi para eles oportunidade, nunca pedi campanha, nunca pedi para mim nada. A única coisa que eu falo para eles é, meus dias de folga são esses, se vocês precisarem de alguma ajuda na igreja, pode contar comigo. Só, mais nada. É isso que eu passo para eles. Amém? Então Deus é testemunha de que eu estou aqui, não é pela minha vontade, é pela vontade do Senhor. Mas aquilo que Deus trouxe como informação, aquilo que Deus quer chamar a atenção da igreja, faz referência à doutrina da igreja. A doutrina que ela é bíblica e foi aberto os olhos de Davi Miranda para ele trazer a doutrina. É a palavra. Só que a doutrina na igreja, além de ela ser mal compreendida, ela também é mal vivida, ela é mal aplicada e ela é muito mal ensinada. Antigamente, quando você falava de doutrina, você falava assim, para o homem não usa bermuda, não assiste TV, né, e não usa regata, era resumido apenas a isso. Mas a doutrina não é isso. A doutrina não é somente isso. E Deus ele vem trazer para nós aquilo que é doutrina, a realidade espiritual da doutrina e como o diabo está fazendo oposição à doutrina. Como o diabo ele falsifica a doutrina. E como muitos crentes aceitam a falsificação do diabo, achando que estão vivendo na doutrina,
quando na verdade estão vivendo apenas uma religiosidade, onde Deus não se encontra. Então, Deus ele pontuou algumas questões do que é a doutrina, para nós entendermos o que é a religiosidade, é a separação de luz e de trevas. Então, Deus deu alguns pontos específicos do que é a doutrina. Em primeiro lugar, eu sei que muita gente não vai concordar com isso, eu vou ter que entender. Mas a doutrina, ela não é pesada. A doutrina ela é suave. Porque a doutrina, ela faz parte da natureza de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, se alguém fala que doutrina é pesada, está entrando em contradição com a própria Bíblia, porque Jesus disse: eu sou manso, eu sou suave e eu sou leve. Então, a doutrina, quando ela entra no meu coração, ela é suave, ela não é pesada. Ela não é, em nenhum momento ela é pesada, simplesmente ela é suave, ela é mansa. E nenhum de nós tem a capacidade de cumprir a doutrina se o Espírito Santo não trazer ela para dentro do meu coração. Se o Espírito Santo não trazer a revelação da realidade espiritual da doutrina. Se eu não enxergar isso e eu quiser cumprir a doutrina na força da minha carne, ela é pesada, é marrenta, é rançosa. Mas quando o meu coração se abre, quando o meu coração, para que a doutrina entre no meu coração, ela é suave a alma. E a pessoa que vive a doutrina, que cumpre a doutrina, ela tem um testemunho em si mesmo de que ela está agradando a Deus. Os outros podem chamar de louco, podem chamar de bitolado, mas você tem um testemunho interior. Quando você acorda de manhã, você já sente a aprovação de Deus, porque você vive a doutrina, que ela é revelada pelo Espírito Santo. A doutrina, ela é suave. Vamos trazer algumas características rápidas da doutrina. A doutrina, ela trabalha em concordância espiritual. Primeira característica da doutrina, ela é suave, ela é mansa e ela traz concordância espiritual. Ela trabalha unidade espiritual. Eu não conheço o irmão Damião. Não conheço a sua mentalidade, eu não conheço as suas emoções, eu não conheço a sua história de vida, eu não conheço o seu histórico de vida, eu não conheço a sua cultura familiar, mas espiritualmente nós estamos em concordância. É algo mágico de Deus, é algo místico de Deus, é algo sagrado de Deus, porque faz que nós entramos em concordância sem nos conhecermos. A doutrina faz isso. A doutrina ela opera em comunhão e concordância. Então vamos lá, suave, mansa, ela ajuda em comunhão e concordância. Eu não tenho problemas aqui. Nós podemos não nos conhecer, mas espiritualmente nós estamos em concordância. E isso é operação da doutrina. Isso é uma realidade espiritual. Quem vive a realidade da doutrina, o portador dessa realidade, faz com que isso aconteça. Comunhão e concordância. Essas são as primeiras características. Segunda, a edificação mútua. Porque eu tenho uma vida espiritual, o irmão Damião também tem sua vida espiritual. E espiritualmente nós nos ajudamos. Nós nos edificamos um ao outro. Eu posso trazer experiências, eu posso trazer testemunho, aquilo que é a porção de Deus para a minha vida edifica ele, e a experiência de vida cristã dele me edifica. Então nós concordamos, nós estamos em comunhão e nós nos edificamos mutuamente. Não existe diferença entre nós. Nós trabalhamos, Deus trabalha a unificação, a união e a edificação do povo de Deus. Uma das principais características da doutrina é a fertilidade espiritual. O portador da doutrina, ele traz em si mesmo fertilidade. Ele é uma pessoa espiritualmente fértil. Ele tem uma oração rica, ele tem uma palavra avivada, ele tem uma comunhão prazerosa, é uma pessoa agradável, ele sempre traz algo de novo. Glória a Deus. Sempre traz uma novidade, porque a doutrina se renova, as revelações de Deus entram como forma de revelação e como forma de novo. Então,
O portador da doutrina nunca fica espiritualmente velho. O portador da doutrina nunca fica espiritualmente obsoleto. Ele sempre vai trazer novidade. E ele é uma pessoa sempre animada. É uma pessoa que sempre vai te motivar. Vamos trabalhar, vamos fazer campanha, vamos para oração, vamos para o jejum. Deus ele motiva você espiritualmente, porque em si mesmo ele traz fertilidade espiritual. Ele vai trazer essa motivação. E essa motivação vai trazer calor do espírito. A pessoa é uma pessoa espiritualmente quente. Não é uma pessoa espiritualmente gelada. O Espírito Santo traz esse calor do próprio Espírito que a pessoa porta. É um calor espiritual com que faz com que ela seja agradável, faz com que ela seja cheia de vida, faz com que ela tenha riquezas espirituais para sempre estar liberando. Esse é a característica, a realidade espiritual da doutrina. Essas são as principais. Mas o que Deus chamou a atenção é para a religiosidade que se falsifica como uma falsa doutrina. E que quer tomar o lugar da doutrina, quer tomar o comando da doutrina e quer sobressair sobre a doutrina. Para a gente entender o que é a religiosidade, eu também trouxe alguns pontos que Deus também mostrou. Glória a Deus. A religiosidade sempre vai querer trabalhar na superioridade de si mesma. A pessoa religiosa se acha superior aos outros. A pessoa religiosa, por ela se achar superior aos outros, ela vai desprezar a comunhão. Ela vai desprezar a concordância. Não preciso da irmã, ele é muito inferior espiritualmente. Não vai me ajudar nada. Não vai me ajudar, então ela despreza. O religioso se acha em si mesmo superior. É por isso que ele despreza a comunhão, despreza a concordância. É por isso que quando tem culto na casa, dos da casa, o religioso não aparece. Porque ele valoriza o que a gente fala. Desculpa falar, mas é verdade. Porque ele acha que quem é da casa não tem porção espiritual para dar. Ele acha que quem é da casa é inferior. Ele acha que quem é da casa não está para trazer algo novo. E a porção espiritual pertence a Deus, não pertence ao homem. Glória a Deus. É por isso que na boa parte que Aleluia, fazem campanha com os da casa, infelizmente a maioria dos religiosos não aparece. Porque eles acham que a pessoa que está ministrando aqui não está à sua altura. Mas quando vem alguém de fora, aí bomba a casa. A casa enche de verdade. Amém? O religioso, por ele se achar superior, ele sempre vai estar em discordância. Ele sempre vai achar alguma coisa pelo que discordar e pelo que criticar. Porque em si mesmo ele tem um falso senso da sua própria superioridade. Então, para ele, nada está certo. Todos estão errados e ele é o único, exclusivo, certo, com toda a razão. Então ele age na discordância. Ele vai agir no individualismo. Não preciso ficar em conjunto. Não preciso estar junto. Há um individualismo pela parte do religioso. Ele sempre quer ficar separado. Porque em si mesmo ele se acha superior. Então ele acha que não precisa ficar em comunhão com os demais. Infelizmente, o religioso, ele é espiritualmente estéril. Não tem esterilidade, ele não tem fertilidade espiritual. Não tem uma palavra nova, a sua oração não é avivada, a sua palavra, a palavra de Deus que emana dele, é algo que não tem, você não vê o Espírito Santo na sua espiritualidade. Ele não tem fertilidade, ele é estéril, ele é um deserto. E em contrapartida também, o religioso, ele é frio, ele é gelado, porque não tem o Espírito Santo. Ele tem um falso senso de doutrina, mascara a doutrina, finge que tem, se mostra que tem, cumprimenta a paz de Jesus Cristo como se tivesse, mas no fim, a doutrina que é do Senhor, que é uma realidade espiritual, que produz fertilidade, não tem. É uma pessoa, você sente o gelo das emoções.
Você sente o gelo do espírito da pessoa. E como se isso não bastasse. A pessoa em si mesma, ela é gelada, ela quer esfriar o coração dos outros. Ela não se contenta em si mesmo ser um frio. Se fosse só um frio e fosse viver a sua vida espiritual, amém. Mas ele não se contenta, ele quer esfriar os corações dos demais. De que jeito que ele vai fazer isso? Pega o celular. Ô irmão, você viu? Ai, que culto mais xoxo. Você viu que a menina cantou? Parecia uma taquara rachada. Olha o irmão que não sabe cantar. E olha isso. E olha como está errado. E olha esse pastor. E olha isso. Ó, sempre criticando, sempre fermentando, sempre tentando esfriar o coração dos outros. E foi isso, essa desaprovação que o Espírito de Deus revelou. Que a pessoa em si mesma, além de ser gelada, trabalha esfriando os outros. E eu vou falar uma coisa, me perdoe, mas eu sou bem. Mas como se não bastasse ter um espírito religioso que esfria o coração, tem a atuação do demônio de Jezabel. E essa bicha eu conheço de longe. O demônio de Jezabel, ele vem aqui, ele vem ali, ele começa a tecer uma teia de pessoas. Fala com a irmã Maria, fala com o irmão, fala com o outro, fala contaminando. Como se ela se lançasse uma teia pela boca, teia cheia de veneno, para tentar contaminar o coração e o espírito das pessoas. O demônio de Jezabel, se você tiver uma visão no formato de aranha, pode ter certeza, é esse demônio. Amém? Olha como um único espírito, ele acaba contaminando, querendo gelar, trazer gelo e frieza espiritual para dentro da igreja. Deus está desaprovando esse espírito religioso. E esse espírito religioso, ele já se mostra na Bíblia Sagrada. Jesus, ele não foi condenado por pecadores, ele foi condenado por religiosos. Tá? Na Bíblia, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 12, está escrito assim: naquele tempo, passou Jesus pelos campos de cereal. Em dia de sábado, seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus, doutores da lei, viram isso, disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, comeu o pão da proposição, que não lhe era permitido comer, nem os que estavam com ele estavam, mas só os sacerdotes. E não lestes que no sábado os sacerdotes do templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, não sacrifícios, não condenariam os inocentes. O que o religioso faz? Ele pega a doutrina para sair condenando pessoas. Ele se utiliza da doutrina para sair condenando. Ele se assenta como juiz para julgar através da doutrina. Esse é o ponto central que Deus está abominando. Deus abomina o religioso que utiliza da doutrina do próprio Deus para condenar os outros irmãos. Busca condenar, acorda procurando coisas para condenar, passa o dia condenando, liga para os outros condenando. Deus abomina quem utiliza a sã doutrina para efetuar julgamentos de condenação. Uma vez a minha esposa, eu não namorava com ela, eu sou casado há 20 anos, eu não namorava com ela. Ela falou que uma amiga convidou ela para ir na igreja. E quando a minha esposa chegou na porta da igreja, já apareceu um obreiro ali e falou assim: você não pode entrar aqui. Não, por que não? Você está de calça. Você não pode. Mas daí minha esposa falou assim: mas eu fui convidada. Não, você não pode. Não, mas minha amiga está aí dentro, ela me chamou, eu não sei como que funciona, não interessa. Vá para casa, coloque uma saia e volte.
Espírito da religiosidade que se utiliza da doutrina para sair condenando os outros. E Deus abomina isso. Deus está abominando, está desaprovando. Agora você pega uma pessoa que utiliza da doutrina para sair condenando e fala assim, leva a palavra, vai pregar. Ai, irmão, não sei. Ai, irmão, não entendo a Bíblia. A Bíblia não entende, mas a doutrina entende. A pessoa se gera uma idolatria em si mesmo, que a doutrina sabe de cor. Mas se você mandar vir aqui no altar para mandar pregar essa palavra, não sabe. Olha como ele leva a doutrina acima da própria palavra de Deus dentro do coração. Deus também abomina essa idolatria. Esse é o ponto central que Deus trouxe. Agora vamos dizer, quem é apto para trazer a doutrina? Quem é apto? Quem é legitimado por Deus para falar sobre doutrina? A doutrina, ela é para a igreja, a doutrina é para todos da igreja, mas não são todos que vivem a doutrina, e são menos ainda aqueles que são aptos para ensinar sobre ela. Essa é a mais pura da verdade, mais pura da realidade. A doutrina é para a igreja, pertence à igreja, foi dada à igreja, mas não são todas que se apropriam dessa realidade espiritual e são menos ainda aqueles que são aptos a ensinar sobre ela. E o problema da igreja são pessoas inaptas na doutrina, mas que saem por aí proclamando a doutrina como se soubesse ou como se fosse detentor da doutrina, como se fosse de domínio próprio. Quem são legitimados para falar sobre doutrina? Aqueles que vivem a realidade da doutrina, aqueles que conhecem a realidade da doutrina, aqueles que de fato receberam do Espírito Santo essa realidade espiritual. Doutrina não é algo para você judicializar, não sair por aí condenando. Deus jamais iria dar algo referente à doutrina para você sair condenando os outros. O propósito da doutrina não é isso. A doutrina, em essência, ela é um avivamento espiritual dentro do indivíduo. Aquele que porta a doutrina em si mesmo, ela é uma pessoa que ela vive um avivamento espiritual em si mesmo. Quem é apto, quem é legitimado por Deus para falar sobre doutrina? Simples, muito simples. O responsável pela igreja. O responsável pela igreja são os únicos mais capacitados, mais adaptados pelo próprio Espírito Santo a falar de doutrina de maneira individual e coletiva. Eles são os responsáveis pelo rebanho. O pastor Wagner e a irmã Jéssica são os únicos mais responsáveis. Eles são os únicos mais capacitados, porque são eles que vivem a realidade da sã doutrina, com certeza, muito mais profundamente do que todos nós. Então, os mais qualificados para falar sobre doutrina é o pastor Wagner e a irmã Jéssica. Eu posso falar de doutrina na minha casa? Posso, porque ali é o meu rebanho. É minha esposa, meus 3 filhos são meu rebanho. Eu posso falar de doutrina no meu trabalho? Posso, porque tem as ovelhinhas lá, que geralmente você está estimulando, dando ali uns conselhos de Deus, posso. Mas quando eu chego na igreja, eu não posso falar sobre doutrina, porque eu não sou responsável pela igreja. Quem é responsável? O pastor Wagner e a irmã Jéssica. E aqueles pelos quais eles decidirem que também pode. Aí é liberado falar. O nosso problema é que nós saímos, fala, nem capacitados nós somos, nem qualificados nós somos, muito menos enxergamos a realidade espiritual daquilo que é essa doutrina. Então eu vou fazer um pedido para vocês, para a igreja, com todo respeito, com muito temor do Senhor. Se você não viu a realidade espiritual do que é essa doutrina, se ela não entrou no teu coração, não viva como se você tivesse ela, porque você pode estar sendo enganado pelo espírito da religiosidade. Quando a doutrina entra, ela é suave a sua alma,
Quando a doutrina entra, é fácil sentir. Você sabe que você tem. Então, se você não tem a doutrina, não viu essa realidade espiritual, não foi avivado, porque a doutrina, ela traz um avivamento espiritual. A doutrina, ela entrou no meu coração 15 dias antes de colocar o pé aqui. Ela entrou no meu coração. Ela já me avivou 15 dias antes de eu entrar aqui. Porque a doutrina em si mesma, ela traz um avivamento particular. Não é algo pesado, não é algo marrento, não é algo cansativo de você viver. Porque o próprio Espírito de Deus te capacita. Então o teu problema é, ou o nosso coração é fechado, ou ele é aberto para a entrada da doutrina. Às vezes Deus pede coisas para nós. Deus pediu coisas para nós. Deus falou assim, pare de viver isso, pare de usar isso, pare de usar aquilo. Quando Deus me pediu, o meu coração fez assim, ó, se abriu. Quando o meu coração se abriu, aquilo que Deus pediu para mim, fez assim, ó, saiu. Só que quando aqueles elementos que tinha no meu coração saiu, a doutrina entrou. Então é uma logística de elementos. E aquilo que eu recebi de Deus, por eu ter aberto o meu coração e ter falado, Deus, pode tirar isso de mim? E Deus arrancou aquilo de mim, aquilo que eu recebi em troca, como realidade espiritual, é incomparavelmente melhor daquilo que eu dei. Glória a Deus. Então, quando Deus pediu alguma coisa para a igreja, pare de fazer isso, pare de usar aquilo, pare de ter esse comportamento, abra teu coração para que isso saia. Quando o teu coração se abrir e esses elementos saírem, a doutrina vai entrar no teu coração e você vai viver a realidade espiritual do que é essa doutrina. Ela vai te trazer um avivamento particular e você vai ter em si mesmo o testemunho que aquilo é agradável ao Senhor. Amém? Amém. Liberto do desencargo disso, que recebam com paz, com mansidão, amém? E que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Vamos fazer um minuto de oração? Pai Santo,